Oi, gente, que bom estar com vocês mais uma vez e falar um pouquinho sobre o Vem Segue-me. Esta semana, nossa designação foi as sessões 89 a 92 de Doutrina e Convênios, um princípio com promessa. Muitas coisas me vieram à mente estudando essas sessões, mas a primeira delas foi o contexto que todos nós conhecemos, aquele contexto do princípio da igreja. Precisamos lembrar que a revelação foi dada em 1833. A igreja tem apenas 3 anos de existência, todo mundo está aprendendo. E era comum os homens nas reuniões da igreja, quando se reuniam aí na escola dos profetas, naquela salinha, né, no andar superior da loja, eles se reuniam e eles mascavam tabaco. E geralmente chegava Joseph para falar e tinha aquela névoa densa, aquela nuvem de fumaça. Se juntava isso com o cheiro, com o cuspir no chão. E, claro, depois alguém tinha que limpar. Então Emma, que sempre limpava aquela salinha, começou a questionar. E ela questionou Joseph. Ele acabou levando essa situação ao Senhor. E dessa pergunta surgiu Doutrina e Convênios 89. O que é algo muito recorrente em Doutrina e Convênios, porque nós observamos que as sessões, a maioria delas, surgiram através de uma pergunta, de algo que eles queriam saber. E o Senhor dá essa sessão, e é muito claro já nos versículos iniciais, dizendo sobre o objetivo dessa sessão, né, que seria para benefício dos santos nos últimos dias. Então, olha só, estamos falando para benefício dos santos nos últimos dias. Nessa sessão tem muita coisa para que a gente possa realmente ponderar e possa aprender. O Senhor diz também que essa sessão, para quem ela foi dada? Ele diz que ele foi dada para o mais fraco dos santos. Em outras palavras, ele quer dizer que o mais fraco dos mais fracos, qualquer pessoa, está ao alcance de qualquer pessoa cumprir a palavra de sabedoria. Nós sabemos que na época, era algo muito comum para eles usarem vinho, bebidas alcoólicas, mascarem tabaco. E por isso o Senhor deu essa revelação e não deu, como ele mesmo diz, como um mandamento, mas como uma palavra de sabedoria. Porque ele sabia que levaria um tempo para os santos se adaptarem, pelo próprio contexto dessa época. Então, por misericórdia, o Senhor não introduziu essa revelação a princípio como um mandamento. Nós sabemos que só anos depois, mais ou menos 18 anos depois, o presidente Brigham Young deu um discurso dizendo que a palavra de sabedoria era um mandamento. E mais tarde ainda, mais adiante, o presidente Herbert G. Grant, ele deu, né, um outro discurso, ele formalizou a palavra de sabedoria como um mandamento. E nós sabemos que a palavra de sabedoria estão entre aquelas perguntas que são necessárias para se obter uma recomendação para o templo. Então, nós vemos como no princípio esses santos tiveram muita dificuldade, porque era algo muito comum na época deles. E muito interessante também a gente observar que essa palavra de sabedoria ela foi dada numa época que ainda não havia pesquisas científicas sobre o assunto. A gente tem aí pesquisas das últimas décadas da importância da nutrição, a importância do que nós ingerimos, de como nos alimentamos. Mas na época, tudo isso não era acessível. E os santos estavam recebendo e muitos diziam assim, mas por quê? Porque alguém tem que me dizer o que eu devo comer ou o que eu devo beber. Então o Senhor, ele fala sobre aquelas substâncias que não devem fazer uso, que fazem mal ao corpo, e aí ele inclui o tabaco, né? Nós sabemos que não devemos fazer uso do tabaco, do cigarro em si, as bebidas alcoólicas, né? Todas as drogas que viciam, assim como as bebidas fortes, que nós sabemos que por revelação é o café e o chá preto. Então, por muitos anos, eu inclusive pensei na palavra de sabedoria apenas como uma lista de coisas que não se deve fazer uso. E é muito interessante porque a gente pensa, eu não posso fazer isso, não posso fazer uso. E a palavra de sabedoria, ela não é simplesmente algo
restritivo. Existe um motivo, existe um porquê. E por que eu não devo fazer uso dessas substâncias? Porque elas me fazem mal. E a curto ou longo prazo, elas podem matar o meu corpo. O presidente Kimball, ele diz que muitas pessoas abreviam o dia da sua morte. E por que abreviam? Exatamente por isso, por fazer uso de substâncias nocivas, por se exporem demasiado a um perigo que não seria necessário. Então, na verdade, essa sessão, ela nos foi dada por proteção, para que a gente pudesse ser beneficiado. Né? Nós somos um templo, o nosso corpo é um templo sagrado. Então, nós precisamos também estar limpos, precisamos ter esse cuidado. E o Senhor faz uma relação de coisas também que podemos fazer uso. Então, a gente tem aí muitas coisas, como as ervas, né? Tantos chás naturais. A gente tem as frutas, as verduras, todos os legumes. E o Senhor fala sobre tantas coisas que nós podemos fazer uso, e claro, Ele fala, é uma palavra de sabedoria, precisamos ser sábios. Ele fala sobre os excessos, por exemplo, o excesso de comer carne demais. Não quer dizer que você não deve comer carne, mas cuidado com os excessos. Ele fala que o trigo, né, foi feito para o homem, mas precisamos ter a sabedoria. Às vezes eu posso ser intolerante ao glúten, então por que eu vou comer o trigo? Né? Eu posso ter diabetes, eu sei que a farinha branca se transforma em açúcar. Então, eu preciso evitar. Por exemplo, uma pessoa pode adorar leite, mas essa pessoa é intolerante à lactose. Então, ela deve evitar o leite. Então, a palavra de sabedoria, ela precisa nortear a nossa vida, né, que cada um vai, por orientação divina, saber o que é melhor e o que não é melhor. Existem muitos alimentos que são nocivos. E aí a gente tem alimentos processados, muitos alimentos industrializados, que, se possível, a gente deve evitar. Então, quando o Senhor nos dá uma palavra de sabedoria, Ele nos diz aí coisas que podem ajudar-nos a termos uma vida mais saudável. E claro, não é só uma questão física, mas também espiritual. Porque se eu cumpro a palavra de sabedoria, eu vou me sentir mais disposto para trabalhar, eu vou ter uma vida mais saudável, eu vou inclusive ajudar mais o meu próximo, eu vou ajudar mais a minha família. Então, a gente vê como o temporal e como o espiritual, eles estão conectados. E é isso que o Senhor está nos dizendo todo o tempo. É interessante também, quando a gente faz uso de determinadas substâncias que viciam, como nós nos tornamos escravos dessas substâncias. Então, tudo aquilo que vicia é prejudicial à saúde, tudo aquilo que nos causa dependência. Eu lembro quando eu ainda era criança, eu também tinha um vício. Eu amava uma chupeta. E olha como era difícil. Se eu saía de casa, chupeta na bolsa. Se eu fosse dormir, eu tinha que ter a minha chupeta. Eu tinha um vizinho que ele bebia muito. E um dia ele chegou na minha casa e disse assim, ele me fez o desafio: quando é que você vai deixar essa chupeta? E aí eu olhei para ele e disse: eu vou deixar a chupeta quando o senhor deixar a sua bebida. E cada vez que ele me via, ele dizia: a chupeta? Ainda está com a chupeta? Eu dizia: e o senhor ainda está com a bebida? Bom, isso virou chacota com o passar dos anos. E até que um dia eu criei vergonha na cara, né? Porque já estava demais. Depois de umas situações aí vergonhosas, eu decidi que não ia mais chupar chupeta. E eliminei a chupeta da minha vida. Mas o meu vizinho nunca deixou de beber. E isso se acentuou com o passar dos anos. E o que aconteceu é que ele acabou tendo um câncer provocado pela bebida. Minha mãe foi visitá-lo no hospital, quando ele já estava num estado bem avançado, bem terminal. Nessa ocasião, ele já não podia beber. Ele não tinha escolha. Mas ele também não mais podia viver. É muito triste saber que muitas vezes as coisas acontecem de ruim na nossa vida por uma escolha que nós fizemos. Então, quando a gente analisa a palavra de sabedoria, ela está muito relacionada ao escolher. Porque se eu escolho me manter longe
dessas substâncias, eu serei abençoado. Eu serei sempre livre. Mas se em algum momento da vida eu escolhi provar essas substâncias, e se eu me tornei um adito ou um viciado nelas, vai ser muito mais difícil fazer esse caminho de volta. E é muito triste, porque eu vi muitos lares serem destruídos por drogas, por vícios que poderiam ter sido evitados, que poderiam ter sido deixados de lado. Faz apenas alguns anos que eu passei por uma experiência que foi muito tocante. Eu dava aula na universidade, em uma universidade, e eu tinha um aluno que era aquele aluno que todo professor gostaria de ter. É aquele aluno que faz perguntas, aquele aluno interessado, aquele que diz coisas engraçadas, que torna a aula ali viva, que traz um espírito diferente para a sala. E eu amava aquele aluno. Mas um dia, do nada, já perto das provas finais, o aluno desapareceu. E eu perguntava, gente, cadê fulano? Alguém tem notícia? Alguém tem notícia? Ninguém sabia. E eu fiquei realmente pesarosa, porque ele era tão bom aluno e de repente ele ia perder o semestre, ele seria reprovado, como foi. Eu não tive mais notícia dele. Passou um ano, eu estava numa sala de aula nova na universidade e eu vejo aquele aluno chegar. E vocês não imaginam a alegria quando eu o vi. Eu disse, fulano, você é aqui de volta. Olha, você não sabe, eu fiquei tão preocupada com você. Você saiu do semestre, abandonou, já perto das provas finais e tal. E aí ele me disse, professor, eu posso conversar com você no final da aula? Eu disse, claro. E aí depois do final da aula nós ficamos conversando. E aí ele me contou a sua história. Então ele me contou como ele se tornou viciado em drogas, de como pessoas acabaram oferecendo, de como ele cedeu à tentação, de como ele lutou contra esse vício por anos, de como ele perdeu tudo que ele havia construído, emprego, e tantas outras coisas, e como ele começou um tratamento e ele estava bem, e ele se casou, e a esposa também tinha tido um problema com drogas no passado. E foi nesse momento que um dia ele chegou em casa e encontrou a esposa que tinha tido uma recaída. E isso foi tão forte para ele, porque a droga geralmente leva a outras coisas, né? Muitas vezes leva ao adultério, por você não estar muitas vezes no seu controle. E isso causou um surto, né? Um desequilíbrio familiar. Ele acabou sendo hospitalizado, a esposa hospitalizada, eles passaram meses se recuperando. Um ano depois ele estava entrando de novo na sala da faculdade e ele me dizia, é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. É assim que eu vivo. E eu fiquei olhando para aquele aluno brilhante, inteligente, que tem todo um futuro pela frente, mas de repente acorrentado por essa dificuldade, né, desse vício e de estar tentando sair adiante. É possível, né, até para os mais fracos dos mais fracos, mas não é fácil. Então é muito melhor se manter longe. E eu lembro que eu fiquei tão atordoada com aquela situação que eu decidi ler a palavra de sabedoria. Eu decidi ler naquele dia a sessão 89 do Doutrina e Convênios. E quando eu estava lendo, eu observei um versículo que eu nunca tinha prestado atenção. E olha que interessante, a gente passa anos na igreja, a gente lê as escrituras várias vezes e de repente algo toca o teu coração, te salta os olhos e você diz, estava aqui todo o tempo, mas eu não consegui ver, eu não consegui enxergar. Eu vou ler para vocês que é logo no início da sessão, vocês talvez já tenham percebido que diz assim, no versículo 4, eis que em verdade assim nos diz o Senhor, devido a maldades e desígnios que existem e existirão no coração de homens conspiradores nos últimos dias, eu vos adverti e previndo-vos, dando-vos a palavra de sabedoria por revelação. Então, olha só, por conta de homens conspiradores que existirão nos últimos dias. Então o Senhor está nos dando essa sessão para nos prevenir, para que a gente possa abrir os olhos, para que os pais fiquem mais atentos, para que a gente olhe mais para as nossas crianças, para os nossos jovens, por conta de homens conspiradores.
Então a gente sabe como nós temos hoje homens conspiradores, como pessoas que estão interessadas mais em lucrar, em ganhar, do que com a vida humana, em viciar pessoas, em escravizá-las, em torná-las miseráveis. Não é esse o plano de Satanás? Então que a gente possa realmente pensar sobre isso, que a gente possa realmente pensar. Alguns anos atrás eu fiz um projeto na escola em relação a drogas e eu convidei na época a Jovem Pan, porque eles tinham em São Paulo um projeto social muito legal, que era de drogas, de conscientização do jovem, e eu fechei uma parceria na época com o cinema. Nós levamos a escola inteira para escutar os depoimentos desse projeto da Jovem Pan, e as pessoas que foram prestar depoimentos eram ex-viciados, que também estavam lá vivendo um dia de cada vez. E eu vi pessoas assim, eu vi uma jovem que a mãe dizia que começou com passeios inocentes pela praia com os amigos. Eles foram morar numa região de praia, e o que tem de mal ir para a feirinha, ficar com os amigos passeando na praia? E de repente a sua filha, de 12 anos de idade, estava viciada. E ela teve que vender tudo o que tinha para pagar um tratamento. Eu vi um homem dizer que perdeu tudo que tinha, que acabou sendo preso, perdeu sua família, seus filhos. A esposa pediu divórcio, ele estava na cadeia, e quando ele retornou, ele não conseguia mais localizar ninguém. Ele não tinha mais ninguém. E o que ele soube, a esposa já tinha reconstruído a vida, já tinha casado com outra pessoa. E ele disse que tinha que conviver com esse remorso a vida inteira. Então, quando a gente pensa numa palavra de sabedoria, ela não causa somente sequelas físicas, mas são as sequelas emocionais. Eu vi na missão isso. Eu ensinei uma família, e cada vez que eu chegava lá, aquele jovem tinha vendido a televisão, ele tinha vendido uma joia, ele tinha tirado coisas dentro de casa para manter o seu vício. Eu vi o sofrimento. Então a gente vê lares desfeitos, os pais sofrerem por conta de homens conspiradores. E o Senhor está falando para a gente em 1833. O Senhor está dando essa revelação 180 anos atrás, para os últimos dias, para a nossa época. Então que a gente possa ficar realmente muito atento. Essa semana a minha filha disse: mãe, eu estou muito angustiada. E eu disse: o que é que foi, Larissa? E ela disse: olha, eu vou te enviar umas fotos para que você veja. Lembra de fulana que eu estudei no primário, que estudei no secundária? Olha para ela. E eu olhei as fotos e eu vi uma pessoa ali deformada por drogas, por bebida, as festas, o rosto, e eu fiquei triste também. Mas ao mesmo tempo, como nós somos agradecidos por ter uma palavra de sabedoria, por ter um profeta vivo que nos guia, que recebe revelação e que nós podemos confiar plenamente. Nós vamos ver nas sessões posteriores que fala sobre essa primeira presidência, que foi oficialmente organizada. E eles receberam as chaves do reino. Receberam as chaves dessa última dispensação. O profeta Joseph recebeu a chave dessa última dispensação. Eles possuem as chaves de revelação. Então a gente vê como é bom ter um profeta que nos guia, mesmo quando não existem pesquisas científicas ainda, né? Como era o caso na época. Mais adiante a gente vai ver sobre os livros apócrifos, como o Senhor mais uma vez fala sobre usar o Espírito em relação a esses livros, né? Que foram livros que estavam lá na Bíblia, no grego, e não entraram no hebraico. Alguns livros que foram acrescentados, e que o Senhor diz que Ele não precisa fazer a tradução, mas não quer dizer que você não possa ler. Apenas use sabedoria, use o Espírito para aquilo que for verdade, para aquilo que for sábio. Aí novamente a gente vê o Espírito, revelação, palavra de sabedoria. Como é que eu vou ter tudo isso se eu não tiver uma mente sã? Como é que eu vou receber revelação ou saber reconhecer uma revelação se eu não tiver o Espírito, se eu não tiver um corpo limpo? O Senhor faz promessa, Ele diz que nós teríamos medula para os nossos ossos, né? Saúde no umbigo, medula nos ossos. E a gente fica pensando, mas o que é medula? Né? A medula é responsável ali por todo o nosso sangue, pelos glóbulos vermelhos, brancos, pelo equilíbrio, pelas plaquetas. Essa medula nos dá vida.
né? Sem isso nós morremos, sem sangue. Então o Senhor fala sobre medula para os nossos ossos. Então nós temos um princípio com promessa. O Senhor fala que correrão e não se cansarão. Nós teremos saúde física, né? E pode ser que não, pode ser que a gente cumpra toda a palavra de sabedoria e ainda assim nós tenhamos debilidades ou sintamos dor, ou eu cumpri a palavra de sabedoria, ou fui acometida por uma enfermidade, porque o Senhor não está dizendo que a gente não teria doenças, mas nós estaríamos fortalecidos. Ele não está dizendo que a gente não vai morrer, não. Nós vamos morrer, é parte do plano. Vamos envelhecer, o nosso corpo vai degenerar. Sim, algumas pessoas dizem, isso eu vou morrer igual. Porque é uma palavra de sabedoria. Para viver melhor enquanto você estiver nessa vida. Para desfrutar melhor com sua família, com seus filhos. E aí ele termina a palavra sabedoria com essa promessa. Quando ele diz assim, né? E eu, o Senhor, faço-lhes uma promessa de que o anjo destruidor passará por eles, como os filhos de Israel, e não os matará. Então, olha só, o anjo destruidor, quando a gente vai lá para Israel antiga, a gente lembra das pragas do Egito, lembra da 10ª praga, que morreria todo primogênito. Mas o anjo destruidor não passaria na casa dos filhos de Israel, que colocassem lá, que marcassem a sua porta, a porta com o sangue do cordeiro. Eles não morreriam. Então, Cristo é o cordeiro. Quando nós renovamos o nosso convênio com Cristo, no sacramento, quando nós partilhamos o sacramento, e como vamos partilhar o sacramento se nós estamos limpos? Se eu continuo quebrando a palavra de sabedoria? Então a promessa é não ser destruído. Esse anjo destruidor vai passar, mas nós estaremos protegidos. As bênçãos são também bênçãos espirituais. O Senhor nos diz que vamos ter autodomínio ao cumprir a palavra de sabedoria. Vamos exercer, a nossa liberdade de escolher. Vamos poder aplicar na nossa vida o poder das revelações pessoais. Vamos poder ter clareza, vamos poder usufruir do Espírito Santo. E uma coisa que me tocou muito foi o que disse o presidente Benson, porque ele diz que a maioria de nós, assim como eu, pensa na palavra de sabedoria e pensa naquelas 5 coisas que a gente não deve fazer uso, que são nocivas à saúde. E aí ele diz que não, que a palavra de sabedoria é muito mais. Olha o que ele diz. A palavra de sabedoria implica em abominar o adultério. E aí eu fiquei pensando, mas como abominar o adultério? O que é que a palavra de sabedoria tem a ver com adultério? Primeiro, eu uso drogas, eu fico embriagado, tenho muita facilidade de cometer adultério, porque eu não tenho domínio sobre o meu corpo. Mas também tem algo muito mais profundo. E aquele adultério que eu cometo com o Senhor? Por estar olhando outros deuses, por achar que um cigarro, uma bebida é mais importante do que o nosso Pai Celestial, do que o nosso Salvador Jesus Cristo. Então ele diz assim, a palavra de sabedoria implica em abominar o adultério, em cessar de praticar toda espécie de excessos. Excessos, se eu como demais, se eu sei que eu não devo fazer uso de determinada substância, se o sal me faz mal, todos os excessos. Iniquidades e abominações, tão frequentes nessa geração, significa, estritamente falando, guardar os mandamentos de Deus e viver de toda a palavra que procede da sua boca. Então que nós possamos realmente ser fiéis a esse mandamento e lembrar que esse é um princípio com promessa. Obrigada, gente. Obrigada por tudo. Obrigada pelas mensagens positivas. Obrigada por compartilharem o vídeo. Obrigada por estarem comigo, acompanhando e torcendo para que mais pessoas consigam compreender a importância desse princípio maravilhoso, desse mandamento para a proteção dos santos nesses últimos dias. Até mais.